Olá! Em meio a essa grande crise financeira brasileira em que estamos passando, o Senado aprova uma lei que vai favorecer e muito o microempresário. Abrir o negócio dentro de casa. A presidente Dilma ainda não sancionou, mas já tem muita gente comemorando. Mas quais serão as exigências e as dificuldades de se ter um negócio dentro de casa? Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre empresas caseiras, home office, empresa de quintal, afinal de contas são vários nomes, recebemos aqui alguns especialistas no assunto. Sérgio de Castro, que é diretor de prospecção, oportunidades e negócios da Agência de Fomento. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. Seja bem-vindo, né? Primeira vez. Eu que agradeço aí o convite. Também recebemos aqui Igor Montenegro, ele que é o diretor superintendente do Sebrae Goiás. Muito obrigada, Igor. Obrigado. Seja também bem-vindo, né? Os dois aqui. Honra estar aqui hoje. Honra toda nossa, dois experts aí no assunto. Bom, e a primeira pergunta, Igor, vai para você. Tem algumas exigências, né? Não é qualquer negócio que pode ser aberto dentro de casa, né? Tem algumas especificações. Quais são? Bem, os microempreendedores individuais, especialmente, que estão sendo abrangidos por essa nova legislação, eles já são mais da metade dos empreendedores do Brasil. Quase 51% de todos os empreendedores do Brasil são microempreendedores individuais. Uma categoria recente que foi criada há menos de 10 anos e que tem crescido muito no Brasil, ajudado na formalização. Mas como esse microempreendedor individual pode abrir o seu negócio em casa? Desde que a atividade dele não demande a existência de um imóvel próprio e adequado para esse negócio. Então, desde que ele faça algum tipo de função, algum tipo de atividade que não demande um imóvel destinado exclusivamente ao negócio, ele pode abrir um negócio em casa. Vamos citar aqui um exemplo, um restaurante. Um restaurante exige adequações, adequações sanitárias, de qualidade, etc. Então, esse não pode ser feito dentro de casa. Agora, se for algum outro tipo de atividade que não demande um prédio próprio, exclusivo para aquela atividade, aí sim ele pode montar um negócio dentro de casa. E esse é um sonho antigo de todos que defendem a formalização dos negócios, de todos que defendem a ampliação dos negócios, dos empreendimentos no Brasil, e que agora está se tornando realidade. É isso que eu justamente abordar, né? Essa lei vai formalizar, né, Sérgio, no caso, porque muita gente já tinha um negócio dentro de casa. Isso, queira ou não, é bom, né, para os empresários que já têm seus negócios regulados, né? É uma concorrência mais leal, digamos assim. Claro, porque o informal, ele concorria deslealmente, né, com os formais, na medida que não paga impostos, na medida que não contribui, né, com a sociedade do ponto de vista de impostos ao exercer sua atividade. Então, a figura do microempreendedor individual, ela contribui fortemente para a formalização dos negócios e cria essa oportunidade, né, de você ter uma alternativa de renda que não seja o emprego formal, que está cada vez mais difícil no mundo moderno, especialmente em momentos de crise como esse, né? Agora, o que o Igor falou é sério, né? Assim, não é qualquer tipo de negócio que pode ser aberto. Vamos dar um exemplo aqui, uma indústria de explosivos, né? Numa vizinhança comum não pode. É claro. Agora, o microempreendedor individual, ele pode atuar também fora de casa, ele não precisa atuar só dentro de casa. O que o Igor está dizendo é que para que o empreendimento seja dentro de casa, ele tem que ser um empreendimento que não exija esse tipo de condições especiais. Mas o microempreendedor individual, ele pode atuar também em qualquer atividade, desde que não seja dentro da sua própria casa, né? E ele entra no Simples? Ele entra também no Simples. Vamos talvez pergunta para o Igor, né? Porque assim, um dos objetivos dessa lei, Igor, é justamente, né, trazer, né, os empresários, né, para o pagamento do Simples, ou seja, ter seus negócios regularizados, né? No caso, isso vai atrair, com certeza. Sem dúvida. O número de empresas formais no Brasil tem crescido muito. Nesse caso específico, onde a lei é destinada aos microempreendedores individuais, houve um crescimento vertiginoso no número de microempreendedores no Brasil. Nós já estamos chegando, entre micro e pequenas empresas, a 10 milhões no Brasil. E desses, quase 6 milhões são
microempreendedores individuais. O que é, no caso, assim, é considerado para ser microempreendedor? Sim, né, e essa é uma ótima pergunta. A legislação de micro e pequena empresa estabeleceu 3 faixas de pequenos, micro ou MEIs. Como é que são as faixas? Para aqueles que faturam até R$60 mil por ano, eles são microempreendedores individuais. E além de ter toda a condição facilitada de recolhimento de imposto, que tem todo o Simples, eles têm um imposto fixo, que são R$45. Menos de 45, R$44 e alguns centavos. Qual que é a grande vantagem? É que com isso você passa a ter também a Previdência Social. A Previdência Social hoje é um dos maiores anseios dos empreendedores que se formalizam. Mais de 30% deles declaram que se formalizaram para ter a Previdência Social. Então ele passa a ter direito à aposentadoria no futuro, à pensão para a esposa ou para os filhos, ele tem direito a seguro de acidente do trabalho e tudo. Além disso... Isso tudo numa guia única? Numa guia única. Além disso, ele também passa a poder emitir nota fiscal e vender para outras empresas, prestar serviço para outras empresas. Sim. Então, hoje, qualquer empresa que contrata um microempreendedor individual, ela precisa da comprovação daquele serviço, da emissão da nota fiscal. Então, quando ele não tem emissão da nota fiscal, ele perde venda, ele perde serviço. Essa é a outra vantagem que tem quando ele se formaliza. E uma outra vantagem é que, se tornando formal, facilita o acesso dele a crédito. Né? Tá. Então, não quer dizer que ele não tem crédito sendo informal. Existem linhas de crédito para pessoa física, mas é que quando ele se formaliza, ele passa a ter acesso a crédito como pessoa jurídica e muitas dessas linhas com custo muito baixo, como acontece lá na Goiás Fomento. Né? O Sérgio pode falar melhor sobre isso. No caso, assim, tem um patamar de crédito para o microempresário? Para o microempreendedor individual. Né? Nós temos uma linha muito específica para esse segmento, que é uma linha que vai até R$30 mil, que é o crédito produtivo, uma linha muito barata, com 0,8% ao mês de taxa de juros. Essa é uma linha subsidiada com recursos do Produzir, por isso a gente tem uma taxa que a rigor é menor do que a inflação. Está dando aí 10% ao ano a taxa de juros desse empreendimento. Ele é muito facilitado. Hoje todas as linhas da Goiás Fomento, elas podem ser acessadas diretamente através do nosso mecanismo chamado crédito produtivo, quer dizer, você faz isso diretamente no computador da sua casa, quer dizer, você não tem... A burocracia é muito simples o processo de tomada. Mas tem que ter o CNPJ, né? Sim, tem que ter o CNPJ no caso do microempreendedor individual. Nós temos até alguns casos que nós financiamos pessoas físicas desde que sejam com negócios, mas nós estamos nesse momento migrando para que todas as pessoas que nós vamos financiar, quando na modalidade pessoa física, sejam obrigados a ter a condição de microempreendedor individual. E nós no Sebrae temos apoiado a formalização. Então nós temos uma série de programas para facilitar o empresário a começar bem no seu negócio, inclusive um programa chamado Começar Bem, onde a gente ajuda o empresário a implantar o seu negócio e a se formalizar. Aí eu quero concluir aquela pergunta que você me fez há pouco. Como é que são as outras faixas? A microempresa é aquela... A gente esqueceu, né, do grande empresário, do médio. Né? A gente ficou envolvido com o assunto do MEI, mas a microempresa é aquela que fatura até R$360 mil por ano, em média 30 mil por mês. Você falou 60 mil. 60 mil, um microempreendedor individual. Sim. O microempreendedor individual é uma categoria onde ele é o empresário e ele é o funcionário. E ele pode, é a secretária e tudo. Ele pode ter até um funcionário pela lei. Até um funcionário ele pode contratar pela lei. Por isso que o Sérgio me corrigiu aqui, né, Sérgio, que ele falou microempreendedor. Porque a gente confunde muito, né, o microempreendedor, o microempresário, então tem essa diferença. E a microempresa, onde tem o microempresário, ela fatura até 360 mil por ano. E ela tem uma condição de recolhimento também diferenciada. Então, o microempreendedor individual, ele muda de faixa quando ele fatura acima de 60 mil, entra como microempresa. E aí, nós temos a terceira faixa, ainda dentro do Simples, com essa guia única, com recolhimento simplificado e todos os procedimentos administrativos simplificados. Nós temos a empresa de pequeno porte, que fatura entre 360 mil por ano e 3 milhões e meio por ano, 3 milhões e 600 mil por ano. Então, essas também têm uma alíquota menor, muito menor e fixa, mas elas já estão num outro patamar empreendedor, já estão bem mais avançadas no processo empreendedor. Mas também encontram-se no Simples. Também encontram-se no Simples. E essas três categorias
microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, representam 95% de todas as empresas do Brasil. É muita coisa. Somente 5% são médias ou grandes empresas. E um dado importante, essas três categorias, elas representam quase 30% do PIB e empregam 52% de todos os trabalhadores do Brasil. Então, é um segmento muito importante para a economia. E o que é mais importante, nos últimos 10 anos, o número de empregos cresceu muito mais nesse segmento de microempresa e empresa de pequeno porte do que nas empresas médias e grandes, que houveram uma perda de postos de trabalho muito mais rápida, agora mais ainda, né, com a crise econômica. Então, esse é um segmento muitíssimo importante para a geração de emprego e renda no Brasil. E dá oportunidade, inclusive, para outras pessoas, né? No caso do microempresário, né, ele pode contratar até quantas pessoas? Bom, aí já não tem limite mais. Existe uma estatística de uma média. Entre microempresa e pequena empresa, a média brasileira são 5 trabalhadores por empresa, em média. Não quer dizer que todos têm 5, menos que 5 ou mais que 5. Isso é uma média. Sim. Então, não um tem, contingente... A lei não determina. Não, aí não existe né? um limite. Você pode ter muito mais do que isso. É claro que esses negócios, o próprio limite é o faturamento da empresa, né? Mas a média é que eles têm, em média, 5 funcionários. Agora, o que a gente deve deixar bem claro aqui é que a lei, essa lei se sancionada, né, pela presidente, não vejo como ela não sancionar, né, ainda mais essa crise que a gente está vivendo, ela vai favorecer não só o microempreendedor, também o microempresário. Essa lei é especificamente para o MEI. A lei foi feita para o MEI. Né? Tá. Agora, é muito importante deixar um dado aqui também. Eu queria aproveitar essa audiência qualificada da TV Assembleia para ressaltar uma coisa. 39% de todos os brasileiros na idade economicamente ativa, entre 18 e 64 anos, são empreendedores. É um dos maiores números do mundo. O Brasil tem um dos maiores números de empreendedores proporcional do mundo. Só para ter uma ideia comparativa, lá nos Estados Unidos é 18%, na Alemanha 9%, na China e na Índia 16%, 17%, o Brasil 39%. Então, toda vez que vem uma legislação para simplificar a vida, para facilitar a vida do empreendedor, essa é uma legislação que abrange muita gente, que tem um grande impacto na economia. De forma que eu fiz questão de ressaltar esse número para mostrar a magnitude da importância dessa medida. Que bom, né? E a gente vai entrar em mais detalhes, como que o SEBRAE atua, né? Como a agência de fomento pode ajudar esses microempresários. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema Empresas Caseiras. A lei, que ainda vai ser sancionada pelo presidente Dilma, vai favorecer o microempreendedor a abrir um negócio dentro de casa. E nós estávamos falando aqui, né, com o Igor Montenegro, que é o superintendente do SEBRAE, das vantagens, né, de se ter um negócio dentro de casa. Eu ainda vou perguntar para ele, né, do ponto de vista formal, né, qual que é essa vantagem. Só que antes eu quero saber aqui do Sérgio, quais são as linhas de crédito, Sérgio? Porque assim, não é qualquer negócio que vai ter crédito, né? Tem alguns limites, né? Quais são? Olha, na verdade, a agência ela financia todos esses segmentos de microempresa que o Igor já se referiu aqui. Nós temos linhas que vão de R$10 mil a R$1 milhão. R$1 milhão esse ano, porque nós restringimos em função da crise. Normalmente, nós chegávamos até R$4 milhões
com linhas que envolvem tanto a área agrícola, o setor de serviços, o setor industrial. Então, a rigor, praticamente não há nenhum negócio que a agência não possa financiar. E nós temos linhas específicas para determinados segmentos, por exemplo, para o mototáxi, né, que para os próprios taxistas, para feirantes. Temos linhas especiais para a inovação, esse é um elemento importante, nós damos muito destaque, é muito comum hoje o esforço de inovação em todos os segmentos para gerar emprego, para gerar... Aquela reforma no negócio também, ela consegue uma linha de crédito? Seja a abertura do negócio, seja a reforma do negócio, seja a ampliação, a modernização do seu negócio, quer dizer, todas essas áreas nós temos linhas de créditos apropriadas, o prazo e os valores são adequados para cada situação, para que torne aquele investimento mais fácil, né, mais possível. Temos hoje, lançamos recentemente uma linha para modernização do ponto de vista da eficiência energética, um programa voltado para energia solar especialmente, para que as microempreendimentos e as microempresas possam substituir a sua energia, que está caríssima hoje, é um dos fatores de custo muito importante do negócio, para que eles possam substituir por placas solares com um financiamento adequado. E consegue esse financiamento? Consegue esse financiamento, é um financiamento que foi desenhado junto com os empresários do setor, então você praticamente paga a prestação com a economia que você faz de energia. Ele já é desenhado, você paga em 60 meses, você pode ter até um ano de carência, você faz nessa taxa de 0,8% até 50 mil reais. Esse 0,8 ele é limitado? Assim, não, esse 0,8 não, depende do negócio. Nós temos taxas que vão de 0,8, essa é uma taxa especial, ela é subsidiada pelo governo. Ela vai até 30 mil, Ela vai até 30 mil em geral e no caso da energia solar ela vai até 50 mil. As demais taxas variam, nós vamos variar aí as taxas em geral de 1,5% a 2,3%, esse é nosso limite. E nós operamos com linhas que não são da própria agência de fomento, mas nós operamos repassando essas linhas. Por exemplo, o FCO. Pouca gente sabe que a agência de fomento opera o FCO. Nós operamos o FCO, operamos recursos do BNDES, todas as linhas do BNDES, operamos a FINEP, que são linhas próprias para inovação. Nós temos a InovaCred Express, por exemplo, que é um recurso voltado para a inovação, que é praticamente sem garantia. Se a empresa mostra que ela é uma empresa efetivamente inovadora, o processo é extremamente rápido para que ela possa tirar o seu recurso para a inovação. Então, de fato, hoje nós atendemos todos os segmentos. É claro que não é tão simples, porque todo investimento ele depende de você demonstrar que você tem capacidade de pagamento, né? E você tem que ter garantia. Né? E há uma fiscalização, ver se o dinheiro está sendo usado mesmo? Sim. Essa é uma diferença de uma agência de fomento de um banco normal. Um banco normal te empresta o dinheiro e não quer saber o que você fez com o dinheiro. Nesse caso, nós somos uma instituição de fomento, então o recurso ele está voltado especificamente para isso. Então, por exemplo, no caso do crédito produtivo, na maior parte das nossas linhas, o pagamento, o dinheiro não é repassado diretamente para quem tomou, mas é para o seu cliente ou de quem ele comprou. Ele tem que ter a nota fiscal, então ele vai, por exemplo, uma loja, ele compra material para vender na sua loja, manda as notas fiscais e a agência de fomento paga diretamente o seu fornecedor. Com isso, nós temos a garantia de que esse recurso não está sendo desviado. Né? Se é um recurso subsidiado, é um recurso que está focado efetivamente em gerar novos empregos, em modernizar a atividade econômica do Estado. Foi bom você ter dado essa explicação, Sérgio, porque muita gente acha que a linha de crédito das agências, principalmente as do governo, são para negócios que vão começar, né? E assim, você falou sobre a questão da reforma, né, de compras, né, no caso das placas solares, né? Isso é bom que a pessoa, né, fique sabendo disso, né? Exatamente. Você tem que ter aí, você tem as várias possibilidades do seu negócio, inclusive muita gente não sabe sobre a área de serviços, né? Você quer abrir um negócio na área de jornalismo, por exemplo, né? E imagina, não, eu não posso, não, tem recurso para serviço, para indústria, para comércio, para agricultura. Bom, tá aí, eu fiquei interessada agora. Bom, com o Igor aqui, né, Igor? Com relação às vantagens de se ter um negócio em casa, porque os negócios em casa já existem há muitos anos, né? O que muda agora é a formalização, está garantida em lei. O que muda, qual é a vantagem para o microempreendedor ter um negócio em casa formalizado? Bom, uma estatística do Sebrae mostra que 55% dos empreendedores informais já trabalham há mais de 10 anos no seu negócio. Muitos deles dentro da própria casa.
De forma que esse é um contingente imenso de pessoas experientes que estão na informalidade, que estavam esperando essa oportunidade para se formalizar. Então, nós entendemos que agora muitas pessoas vão poder fazer isso e entrar nesse novo mercado de empresas formais. E aí, quais são as vantagens? Primeiro, não pagar o aluguel, né? Porque quando ele tem que alugar um espaço para abrir o seu negócio, é um custo a mais que pesa no negócio, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma era de restrições por conta da crise. Quanto menor o custo do negócio, maior a chance dele dar certo. Então, isso contribui para reduzir o custo do negócio. Fora isso, vantagens como previdência social, emissão de nota, poder participar de compras governamentais, né? Ele pode vender para governos, poder participar de compras privadas, né? Ele vender para outras empresas, vender seu produto ou serviço para outras empresas. São todas vantagens concretas para que ele possa alavancar o seu negócio. Agora, o Sérgio toca num assunto muito importante, que é a inovação. E, juntamente com o crédito para inovação, que a Goiás Fomento tem feito com muito esmero, com muito cuidado e de uma maneira muito importante para o desenvolvimento da nossa economia, é importante também que o empresário tenha condição de fazer isso de forma orientada, né? Então, aí entra o SEBRAE para orientar a inovação. Porque você às vezes pega lá 50 mil e o dinheiro desaparece, né? Não fez nada. E o SEBRAE tem uma linha de capacitação para inovação, são cursos de capacitação, e também ele tem consultorias de inovação, especialmente o SEBRAE Tech, que é uma consultoria onde o SEBRAE tem 7 linhas de inovação: design, propriedade intelectual, produtividade, sustentabilidade, qualidade. São 7 linhas de inovação. O SEBRAE paga 50% do custo da consultoria para o empresário. Ela é dada lá mesmo, no SEBRAE? Ela é feita na empresa. Então, o consultor do SEBRAE vai até a empresa e dá a consultoria para o empresário. De forma que nós temos toda a estrutura de orientação para a inovação, e a Goiás Fomento tem os recursos. Então, tá com a faca e o queijo na mão ali, casamento perfeito para o pequeno negócio. Aliás, nós temos uma parceria grande com o próprio SEBRAE nessa questão, porque essa é uma questão que nos preocupa muito também. O crédito, ele pode ser uma solução e pode ser um problema. Sim. Quer dizer, se você entrega o crédito sem nenhum preparo, ele pode se tornar um problema para quem tomou o crédito. Uma dívida, né, Sérgio? Claro, é uma dívida que, se você faz um negócio mal organizado, se você não está preparado para aquilo, você acaba, o seu negócio não tem sucesso, você está com um problema que é uma dívida para pagar. Então, o que nós fazemos? Em alguns casos, o crédito produtivo, por exemplo, é obrigatório um curso prévio. Nós temos um pequeno curso de 12 horas, né, que é feito hoje em parceria com o SEBRAE para preparar esse microempresário para tomar o recurso. E mesmo em todas as nossas linhas, nós estamos fechando agora uma parceria importante com o SEBRAE para garantir que, por exemplo, uma empresa que hoje não tenha nenhum sistema de controle, um sistema informatizado de controle da sua contabilidade, que ajuda muito a organizar o negócio, ele hoje, se ele toma um recurso na Goiás Fomento, se ele ainda não tem, ele é obrigado a ter. E o SEBRAE disponibiliza isso gratuitamente. Tem um sistema, o Marketup, que ele disponibiliza isso gratuitamente. É o livro caixa online, né? Um livro caixa, não só o livro caixa, mas todo o gerenciamento da sua empresa, software, né? Software de gestão que tem gratuitamente. Então, essa ação ela é muito importante. Ele tem 4 módulos, desculpa te interromper, só porque aí eu vou aproveitar o seu gancho. Esse software de gestão tem 4 módulos. O módulo financeiro, com o controle de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, emissão de DRE, mas ele tem outros 3 módulos muito importantes para o pequeno empresário, que é o módulo de compras, o módulo de vendas e o módulo de estoques. Então, ele consegue, com esse software, fazer o controle completo do seu negócio. Tem que ter organização, né, gente? Senão Mas o negócio... Eu interrompi o Sérgio, já estava concluindo o pensamento. Então, se não tiver esse controle antes, às vezes nem pega o crédito. Hoje o que a gente faz é que ele assume o compromisso de instalar esse software, se ele já não tem um software, e depois ter um treinamento para o uso desse software também, isso hoje é condição. E nós também acompanhamos o desempenho desse microempreendedor para ver lá o resultado lá na frente. Nós estamos programando todo um sistema de acompanhamento. Outra questão importante de dizer é que hoje nós temos correspondentes bancários. Nós estamos, a Agência de Fomento, ela tem uma unidade em Goiânia, ali na Avenida Goiás, mas nós trabalhamos em parceria com associações comerciais, com prefeituras, e hoje nós estamos presentes em 54 municípios já do estado de Goiás e pretendemos chegar a todos os municípios do estado, onde você tem lá
uma agência, né, um correspondente que você pode ir e encontrar as condições para o seu financiamento. Mas eu gostaria de falar sobre um ponto importantíssimo para o pequeno empresário, para a tomada do crédito, que é a questão das garantias. Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Além das garantias que o Sérgio vai falar, a gente vai falar também os tipos, né, de negócios, quais são os segmentos que o microempresário vai poder investir dentro de casa. E ainda a gente tem uma entrevista com Rafael Lousa, ele que é o presidente da JUSEG, como registrar o seu negócio. Daqui a pouquinho. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema Empresas dentro de casa. A lei está para ser sancionada pela presidente Dilma, mas já tem muita gente comemorando, né? A gente tem uma entrevista com o presidente da JUSEG, Rafael Lousa, sobre o assunto, porque a empresa tem que ser registrada, sim, viu? Vamos ouvir. Eu vejo com bons olhos no sentido de que o país atravessa uma crise, então qualquer iniciativa que favoreça ao empreendedor uma facilidade para empreender, ela é bem-vinda. Logicamente que nós temos algumas questões a serem abordadas, relacionadas muito mais à parte fiscal. Então, é um trabalho das prefeituras, especificamente da Secretaria de Finanças e da Secretaria da Fazenda, em termos de fiscalização. Isso dificulta um pouco em termos de fiscalização, mas o momento que nós vivemos é uma boa notícia, porque dá ao empreendedor uma possibilidade de diminuição de custos para montar o seu negócio também. E isso é importante. Tenho certeza que negócios mais complexos, que exigem planta e maquinário, não serão o caso de se implantar em residências, até em função do próprio layout do imóvel, né? E das adequações necessárias, que aí passa por outros órgãos também. Bom, tá aí a opinião, né, do Rafael Lousa, é o presidente da JUSEG, ou seja, o negócio tem que estar formalizado, registrado bonitinho na JUSEG. E se você quiser uma linha de crédito, o Sérgio está aqui explicando, né, como que deve ser. Tem as garantias, mas também tem os deveres, né, não é qualquer tipo de negócio. A pessoa tem que estar preparada, né, para pagar, porque quer ou não, é uma dívida. Isso, a pessoa tem que sempre se lembrar disso, né, que o empréstimo ele tem depois a sua consequência. Mas eu estava falando aqui sobre a questão das garantias, porque essa é uma questão, junto com a burocracia, eu acho que são os dois principais problemas hoje para acesso a crédito de micro e pequeno empresário. Existem várias linhas de crédito e há, em geral, uma dificuldade muito grande do micro e pequeno empresário tomar esse crédito. Uma até anterior a todas essas, é a questão da informação, que esse programa aqui está contribuindo para resolver, para que ele tenha informação sobre as linhas. Mas a questão das garantias é um problema normalmente muito sério, que as pessoas têm dificuldade em ter. No caso da agência, nós trabalhamos com dois tipos de garantia, que é a garantia real, quer dizer, um bem imóvel que você possa dar num valor que seja pelo menos 130%, 130% a 140%, dependendo do caso, para suprir aquele negócio, mas é possível você utilizar também o aval, que é o que se utiliza principalmente nesses negócios menores, o aval dos próprios sócios ou de um parente que tenha renda ou de mais de um, de tal forma que a soma daquela renda possa cobrir o valor da prestação. Além disso, recentemente nós nos associamos ao Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI, que é um fundo do BNDES, é uma espécie de um seguro de crédito,
que permite que cubra até 80% da garantia ele possa ser coberto por esse fundo. Então, isso também foi um avanço importante para permitir que o crédito seja mais acessível ao micro e pequeno empreendedor e ao empreendedor individual. É claro que vocês têm que se respaldar também, né? Porque Sim, senão claro. acaba prejudicando outras pessoas, né? Isso. Se esse déficit fica muito grande. Bom, com relação ao Igor, né, a gente estava perguntando aqui quais são os segmentos, os tipos de negócios, né, que poderão ser abertos. Bem, hoje os segmentos que são majoritários no segmento de pequenos negócios são serviços, 46,8% dos negócios são serviços, 33,8% são da área de comércio, o restante são da área de indústria e também do rural. E na área de serviços, a gente tem desde o salão de beleza, o restaurante e muitos outros. A quitandeira, o reparo de veículos, a quitandeira, o eletricista, o encanador. Então, você tem vários tipos. Na área de comércio, os segmentos mais importantes estão ligados a alimentos e bebidas, a materiais de construção, a vestuário, né, a moda e também farmácias. Esses são os segmentos que têm mais protagonismo. Em Goiânia, salão negócios. de beleza e farmácia, não é? Os campeões? Porque daí um é do comércio, o outro é serviços, né? E indústrias são pequenas indústrias em geral, de todos os tipos, né? Agora, o que é bacana, o que eu queria aproveitar essa audiência qualificada da TV Assembleia para dizer que o Sebrae ele está disponibilizando para os pequenos negócios uma série de produtos e serviços ou subsidiados ou gratuitos. Por exemplo, a gente tem uma consultoria empresarial gratuita chamada Negócio a Negócio. Então, nós vamos atender esse ano quase 27 mil empresas de porta em porta, sem cobrar nada do empresário. São 3 visitas de consultoria, sendo a primeira delas de diagnóstico, a segunda a entrega de um plano de trabalho e a terceira de acompanhamento. Então, essa consultoria, o Sebrae vai arcar com 100% dos custos. E todos aqueles que quiserem ter acesso a essa consultoria podem solicitar no nosso 0800, que é 0800 570 0800. E além disso, a gente também tem, como eu já disse antes, o Sebrae Tech, que é uma consultoria subsidiada na área de inovação, que o Sebrae paga 50% do custo, são consultores muito especializados em diversos temas e o Sebrae paga 50%. Nós temos os cursos de capacitação com valores subsidiados, normalmente esses cursos estão aí na faixa de R$150, já é um curso muito subsidiado pelo Sebrae, um custo muito baixo, que a gente paga uma parte, e ele só não é gratuito por um grande motivo. A experiência do Sebrae é que quando o curso é gratuito, a pessoa se inscreve e muitas vezes não vai fazer o curso. Não dá valor, né? Mas agora a gente está cobrando um valor pequenininho, mas é um curso que é de altíssima qualidade. Temos os cursos à distância, online, que a gente chama de EAD, Educação à Distância, esses são gratuitos, em sua grande maioria. São quase 100 cursos. E o empresário pode fazer esse curso na sua própria empresa ou na sua casa. E fora isso, nós temos também apoio para a abertura de novos mercados. Então, aqueles empresários que desejam participar de alguma feira de negócio, alguma missão, ele pode também demandar isso ao Sebrae. Isso vai ser analisado com critérios, existe uma comissão lá que analisa esses pedidos e, sendo uma coisa que é relevante para o desenvolvimento de algum segmento, a gente vai estar apoiando. Apoiamos diversos segmentos na abertura de novos mercados. Até porque, uma estatística importante, a gente tem feito uma grande parceria com federações, com outras entidades, para que a gente possa ampliar mercados. Então, toda vez que o empresário está olhando só para o mercado interno, ele está limitando as chances de desenvolvimento do seu negócio. Então, nós estamos trabalhando também com essa perspectiva de abrir novos mercados para os empresários goianos, sejam em estados vizinhos ou até mesmo no exterior. Algumas experiências nós já temos muito bem sucedidas e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora, certamente fica curioso de saber mais sobre isso, pode agendar uma visita a uma das unidades do Sebrae, pode saber onde ficam essas unidades no sebraego.com.br. Lá tem as informações das nossas unidades em Goiânia e também no interior. O Sebrae já tem mais de 43, já está em mais de 43 cidades.
De forma que a gente gostaria muito de aproveitar mais uma vez essa audiência qualificada e convidar... Sebrae é parceiro, né, do empresário. E convidar o empresário que está nos assistindo para vir até o Sebrae e conhecer um pouco mais do que o Sebrae pode fazer por ele. Que bom, né? Depois dessa eu iria mesmo, né? Desse convite. Ele fica na T3, né? Aqui em Goiânia ele fica na Avenida T3, número 1000, próximo a T7. Mas nós estamos em 43 municípios, então em qualquer desses municípios a gente tem atendimento presencial. E aqueles que não podem se deslocar até o Sebrae por algum motivo, agora nós estamos implantando uma grande novidade. Nós vamos implantar agora o atendimento online. Então a pessoa pode receber o atendimento do consultor do Sebrae dentro da sua própria empresa através do computador. Então nós vamos ter agora o consultor online atendendo os empresários, o que é uma inovação muito importante também para facilitar, numa época de dificuldade de mobilidade, então para facilitar a vida do empresário também em receber esse serviço do Sebrae. Que bom, gente. E sem qualificação não tem crescimento, não tem expansão do negócio. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer aqui a Sérgio de Castro, ele que é o diretor de Prospecção, Oportunidades e Negócios da Agência de Fomento aqui do Estado de Goiás e que cuida aí dessas linhas de crédito, né, Sérgio? Muito obrigada. Viu? Eu que gostaria de agradecer aqui a oportunidade e dizer a todos vocês que nós temos no nosso site www.fomento.gov.br todas as informações sobre as nossas linhas de crédito, as nossas condições de crédito, inclusive o nosso sistema do crédito automático, que permite que você tome crédito até R$50 mil de forma totalmente online. Que bom, isso é interessante. Muito obrigada, Sérgio. E agradecer também a Igor Montenegro, ele que é o superintendente do Sebrae Goiás e que está aí, parceiro, né, para o empreendedor. É só procurar o Sebrae. É isso mesmo. A gente quer dar aqui o nosso site também, que é sebraego.com.br, e também o nosso atendimento 0800, que é 0800 570 0800. E como a gente diz lá no Sebrae para os pequenos empresários, vem para o Sebrae que o seu negócio vai. Tá, tomara mesmo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site também.